Jesus, vou estar deixando aqui uma mensagem no livro de Gálatas, que é um estudo em cima do livro de Gálatas, que é muito importante. Veja esse vídeo até o final, esse estudo até o final. Vou levar algum tempo aqui para poder estar alertando os filhos de Deus. Gálatas, capítulo 2, no versículo 11. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui, ele repreendeu o apóstolo Pedro pela justificação em Cristo Jesus, que é pela fé. Hoje nós somos justificados perante a Deus pela fé em Cristo Jesus. Não é segundo a lei. Não deixe o homem querer botar um fardo pesado em cima de você. Hoje, ser humano nenhum é justificado segundo a lei, mas sim segundo a fé em Cristo Jesus, como a palavra está dizendo. Não sou eu que falo, mas é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro. Como está aqui no título, Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então aqui no versículo 16 fala da seguinte forma, vou ler com calma, pausadamente, explicando cada versículo. No versículo 16 fala: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Então ser humano nenhum é justificado por obras da lei. Ninguém, ser humano nenhum, vai conseguir cumprir 613 preceitos. Então existem pastores que querem botar a lei em cima do povo, mas só querem cumprir 1 ou 2 preceitos. Quer cumprir toda a lei? Que cumpra todos os 600 preceitos da lei. Uma coisa eu já adianto de antemão: ser humano nenhum conseguiu cumprir esses 613 preceitos. Então, dê valor à graça, dê valor à morte de Cristo Jesus na cruz. Então fala aqui no versículo 16: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então nós somos justificados perante ao nosso Senhor Jesus Cristo, perante a Deus, pela fé em Cristo Jesus. E eu dou graças a Deus por isso, porque a lei trazia a morte. Jesus Cristo, ele trouxe vida. Então se você quer cumprir a lei, que cumpra toda a lei. Se você adulterar, na lei fala que você tem que ser morto. Se você guarda o sábado, se você está guardando o sábado, se você trabalhar no sábado, você será morto também, como o leador foi morto. Então a lei é isso. A lei, ela trouxe morte, porque a lei foi dada na mão dos homens, foi dada na mão de Moisés para doutrinar aquele povo do Egito. Quando eles saíram da mão de Faraó, eles não tinham uma lei. Então a lei, ela foi dada especialmente ao povo de Israel. Ela não foi dada aos gentios, como muitos falam aí. A lei não foi dada aos gentios, ela foi dada ao povo de Israel. Foi dada para ele os mandamentos. E a palavra fala isso. Só que muitos vêm pervertendo a palavra de Deus. Querem tirar proveito, meios escusos, querendo tirar proveito da palavra de Deus. Mas eu falo para você, naquele grande dia você vai perder a sua salvação, porque perverteu a palavra do Senhor. Então fala aqui, que nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fossemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Então a palavra de Deus fala que por obras da lei ninguém será justificado. Então hoje em dia muitos querem utilizar a lei para os seus meios escusos, botam a lei em cima do povo
para querer cobrar dízimo dentro da igreja, das pessoas, dos membros. Então eles utilizam aí, se não der você vai ser amaldiçoado, você está roubando a Deus. Então eu falo para vocês, irmãos, abre seus olhos, porque a lei não foi dada para o povo gentil, a lei foi dada para o povo de Israel. Leia Hebreus 7,5, que fala sobre o dízimo lá. A lei era retirada lá, ó, em Hebreus 7,5 fala sobre o dízimo. Hoje nós não vivemos na lei. Eu não estou querendo incentivar ninguém com esse vídeo a não ajudar a obra do Senhor. Nós devemos ajudar a obra do Senhor com o nosso coração voltado para a obra do Senhor. Você pode dar 10, 20, 30%, 100% do seu salário, mas que você dê de coração, não obrigado, como muitos falsos profetas falam sobre o dízimo. Você não está sobre obrigação, você não está sobre mediante lei. Você tem que dar por amor à obra de Cristo, como eu faço. Eu não sou dizimista, mas eu dou o meu dinheiro por amor à obra de Cristo, querendo que a igreja ande, querendo que a igreja cresça para salvar vidas para o reino de Cristo. Mas eu acho muito triste essas pessoas utilizar o púlpito do Senhor e ficar fazendo dessa forma, botando um jugo pesado em cima dos irmãos. Então, irmãos, você pode dar o quanto você quiser dar, mas o que eu quero alertar aqui neste vídeo, que você não está sujeito à lei. Você pode abençoar a obra do Senhor com o seu coração voltado. Não tem valor, não tem limite. Dê o quanto você quiser, mas com o seu coração voltado à obra do Senhor. Não deixe o homem botar jugo pesado em você, falando que se você não der, você está roubando a Deus. A lei foi para os israelitas, a lei não foi para os gentios, que somos nós, os jebulanos. O povo de Deus perece por não ter conhecimento, por não analisar as escrituras. Então você que está pervertendo a palavra do Senhor, se prepare-se para o dia do Senhor, para você ganhar a sua condenação eterna por ter pervertido a palavra do Senhor. Então essa é a mensagem que eu deixo para vocês. No versículo 18 do capítulo 2 fala: porque se torna edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu mediante a própria lei morri. Então a palavra é muito bem clara. Se eu quero reconstruir aquilo que foi destruído, eu me torno o quê? Um transgressor. Então se você está se voltando ao passado, se você está querendo botar a lei em cima do povo, você está se tornando um transgressor perante a palavra de Deus. Porque pela lei eu morri e eu vivo em Cristo Jesus mediante a fé. É o que o povo de Deus tem que fazer. Viver mediante a Cristo Jesus, mediante a fé. Você que fala no púlpito aí que as pessoas estão debaixo de lei, você está usando de heresia perante ao altar do Senhor. Você está levando incenso profano ao altar do Senhor. Você está levando um incenso que desagrade a Deus. Não está levando um incenso de santidade perante ao altar do Senhor. Lembre-se de Levítico 10 sobre a morte de Nadab e Abiú. Muitos já estão mortos perante ao altar do Senhor por estar profanando o altar do Senhor. Continuando a mensagem, continuando o estudo. Está aqui: porque eu morri mediante a própria lei. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então todos nós estamos crucificados em Cristo Jesus, segundo a nova aliança. Então dê valor à nova aliança. Não fique pervertendo a palavra de Deus. Dê valor ao sacrifício de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz. Então nós não estamos mediante debaixo de lei. Quem fala que o povo de Deus está mediante a lei tem que viver os 613 preceitos. Só o Senhor Jesus Cristo conseguiu
cumprir todos os 600 preceitos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos trouxe vida. A lei trazia a morte. Então você que quer cumprir a lei, cumpra toda a lei. Então se a tua mulher adulterar contra você, ela merece a morte. Se ela guardar o sábado, ela merece a morte. Assim era a lei trazia a morte. Então se você fosse enquadrado dentro da lei, e aquilo que você foi enquadrado, você tinha que cumprir. Olho por olho, dente por dente. Continuando a mensagem. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então, que a igreja venha viver pela fé no Filho de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Viva pela fé, irmão, pelo amor de Deus. Não deixe o homem botar jugo em cima de você, não, porque hoje nós devemos viver pela fé. É mediante a fé que nós somos justificados perante o Senhor, não é mediante a lei. Esquece em falar isso. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Está falando aqui a palavra, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então a palavra é muito bem clara. Então se todos acham que a justiça é mediante a lei, a palavra está falando aqui que a morte de Jesus Cristo foi em vão. Então se você quer ser justificado pela lei, a morte de Cristo para você foi em vão, de nada valeu. Mas para mim valeu, porque ele me deu o que? A salvação. Ele está nos dando o que? A salvação. Então eu reconheço a morte de Cristo na cruz. A morte do meu Senhor não foi em vão. Homem nenhum vai cauterizar a minha mente com a lei, porque eu vivo mediante a fé em Cristo Jesus. Eu fico dentro da igreja e eu observo as pregações, eu observo tudo, eu observo até mesmo o que o meu pastor fala e eu vou até a Bíblia para ver o que ele está falando, se está condizente. Se tiver errado, eu falo na presença dele, na presença do meu Senhor Jesus Cristo, porque eu não quero agradar a homem, mas eu quero agradar o meu nosso Senhor Jesus Cristo. Leia Gálatas capítulo 1, versículo 10, crave isso na tábua do seu coração. Quer ter galardão perante ao Senhor? Honre o seu Deus primeiro. Honrarás o seu Deus sobre todas as coisas. Então, se você está honrando o seu Deus, galardão você vai ter. Então tá aqui, ó, não anulo a graça de Deus. Então não anulo a graça de Deus não, botando um jugo pesado em cima do povo de Deus. Você está fazendo isso, está anulando a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se você aplica a lei sobre o povo de Deus, não fala que é mediante a fé a sua salvação, você está anulando, você está pervertendo a palavra de Cristo. Quando chegar no grande dia, você vai ser condenado, porque tirou um tio e uma vírgula da palavra do Senhor. Condenação te espera, porque fez a vontade do homem. Muitos estudam a Bíblia, têm o conhecimento da palavra, mas pervertem a palavra do Senhor no altar do Senhor. Que eu tenho a te falar, quando chegar naquele grande dia, eu vou estar lá, você vai estar lá, e nós vamos ver quem fez a vontade do Senhor e quem não fez. Vai receber a condenação, porque perverteu a palavra do Senhor. Continuando, vou entrar no capítulo 3, do livro de Gálatas. Paulo apela para a experiência dos Gálatas, as experiências dos Gálatas. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros, antes cujo lhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então você recebe o Espírito de Deus pelas obras da lei ou pelas obras da pregação da fé? Então você recebe o Espírito de Deus pela pregação da fé, não é pela pregação da lei. Se você estiver fazendo isso pela pregação da fé, o apóstolo Paulo ele repreendeu a igreja de Gálatas. Por quê?
porque eles estavam querendo só pregar os 5 livros de Moisés, estavam esquecendo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então ele repreendeu essa igreja aqui. Então o Espírito ele vem mediante a pregação pela fé, pelo que nosso Senhor Jesus Cristo fez lá na Bíblia. Está aqui, ó. Sois assim os insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Então, todos que começam no Espírito, começam a perverter a palavra de Deus, vai estar na carne. Então não pode fazer isso. Terá sido em vão que tantas coisas sofresse, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo vocês faz através do Espírito, pela fé, vem pela obra da lei ou mediante a fé em Cristo Jesus que você repreende demônio? Que os demônios se estremecem, é mediante a lei ou mediante a fé em Cristo Jesus que você repreende o demônio? Então a fé ela vem mediante a Cristo Jesus, pela palavra dele, pelo que ele deixou de conhecimento. Então é isso que nós venhamos a entrar nos nossos corações. Aí está aqui no versículo 3, capítulo 3, no versículo 6. A experiência de Abraão. É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão tão somente creu em Deus e foi imputada a justiça nele. Ele creu. Foi mediante o quê? A fé. O evangelho ele já foi anunciado para os gentios através de Abraão, para Abraão. Mediante a fé nós teremos o quê? Nós teremos a nossa salvação mediante lá atrás, foi apontado lá com Abraão. Nós éramos o quê? Gentios. A lei foi entregue ao povo de Israel. Nós não tínhamos isso, esse merecimento. Então, Deus, por eles recusarem a Deus, Deus fez isso pela gente, botou lá mediante a Abraão, anunciou lá, e nós recebemos isso de Deus, mediante a fé. Então, Abraão, ele foi justificado mediante a Deus, mediante a fé, ele somente creu. Basta somente as pessoas crer que o nosso Senhor Jesus Cristo é o teu único Salvador e único Senhor. Faça o que está aqui dentro da palavra dele, como o nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Crer no nosso Senhor, há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Faça isso, vai ser salvo. Agora, não perverta a palavra de Cristo para meios escusos, para ter o quê? Vantagens próprias. Vai ser condenado todos que estão fazendo isso perante o altar do Senhor, porque os olhos de Deus vê tudo. As pessoas esquecem. E naquele grande dia, Deus não vai pegar o culpado e botar como inocente. Você foi culpado, você vai receber aquilo que foi merecido, porque você sabia. Então, quanto mais conhecimento, mais será cobrado. Assim é a palavra de Deus. Isso aqui vai para os líderes espirituais, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros. Quanto mais conhecimento, mais será cobrado dentro da palavra do Senhor. Então, que não venha perverter o evangelho de Cristo. Então, está aqui, continuando, versículo 7. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, se você quer ser justificado, se você quer ser sua salvação, se você quer ser filho de Abraão, tem que ser justificado pela fé, filho. Não tem que ser justificado pela lei. A palavra é muito bem clara. Então, as pessoas que vêm pervertendo a palavra do Senhor, que seja justificado pela fé, não é pela lei. Quer ser justificado pela lei? Cumpra os 613 preceitos. Jesus fala, quer ser, mas que cumpra tudo. Se não cumprir tudo, decaíste da graça de Cristo. Olha aí como é que é. A palavra é apertada, o caminho é estreito. Só que o povo de Deus perece por não ter conhecimento, por não analisar as escrituras. Aí engole qualquer coisa, engole qualquer lavagem aí que estão dando aí, vai engolindo, vai engolindo. Não, eu gosto de comida saudável. Então comida saudável só quem dá é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu pastor, ele é o meu professor, é ele que me ensina todos os dias aqui, ó, eu assentado aqui nessa cadeira aqui, como vocês estão me vendo na filmagem. Então,
se um líder teu espiritual ele tiver cego espiritualmente, como ele guia? Não tem como. Então que os irmãos em Cristo Jesus de todas as igrejas comecem a observar os seus líderes espirituais. Se ele estiver cego, a palavra de Deus fala que um cego não pode guiar outro cego, que ambos cairão no abismo. A palavra fala isso, é muito bem claro. Continuando a mensagem, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho em Abraão, como eu falei antes. O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. Então, nós seremos justificados perante a fé. Está aqui, ó, os gentios, ó, ora tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós. Nós somos os gentios e nós seremos justificados pela fé, não sobre domínio de lei. Que a igreja do Senhor venha entender isso que eu estou falando. Está na palavra, não estou falando de mim. Pré-anunciou o Evangelho a Abraão. O Evangelho foi pré-anunciado a Abraão. E em ti serão abençoados todos os povos. Então todas as nações será abençoado. Foi pré-anunciado a Abraão e todos os povos. Quando fala todos os povos, são todas as nações será abençoados através de ti. Através de quem? Através de Abraão, que está aqui. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, se eu sou da fé, eu sou abençoado com o crente Abraão, não sobre domínio de lei. Então, essas pessoas querem utilizar o púlpito do Senhor para profanar o altar do Senhor, botar um jugo em cima das pessoas e falar que nós vivemos sobre lei. Então, se você ouvir do altar do Senhor alguém falar para você que nós estamos sob jugo de lei, ele está utilizando de hipocrisia, de heresia, está levando incenso profano ao altar do Senhor, e quando chegar naquele grande dia, ele vai ser condenado por não temer ao Senhor. Não temeu, não teve tremor e não teve santidade perante o altar do Senhor. Vai ser condenado. A palavra de Deus fala isso e é muito bem clara. Continuando aqui o estudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda honra ao meu Senhor. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, como a palavra diz, que todos que estão aqui, ó, todos que, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Não estão reconhecendo o sacrifício que Cristo Jesus fez lá mediante a cruz. Já estão debaixo de maldição se não cumprirem os 613 preceitos. Então, no meu ver, é melhor a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não fomos consumidos ainda. Por isso que esses falsos profetas que estão diante do altar do Senhor, só querendo ganhar dinheiro em cima do povo de Deus, não é a causa da consumição deles. Porque a obra do Senhor, o dinheiro da casa do Senhor é para ajudar os órfãos, os necessitados e as viúvas em suas aflições. E nós não vemos ver isso, né? A gente vê os líderes espirituais se preocupando com o templo, em querer alargar as tendas, deixar o templo bonito, e a palavra do Senhor não vai adiante. A palavra do Senhor está presa em 4 paredes. Quando chegar naquele grande dia, infelizmente, só a misericórdia do Senhor para dar salvação para esse povo, que eu não estou aqui para julgar ninguém, mas sim existe um juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai julgar todos vocês. Continuando o estudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus venha abrir a minha mente e o meu discernimento. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então é maldito. A palavra fala que malditos são todos aqueles que estão sobre a obra da lei, que não praticam toda a lei.
já são malditos, porque não estão praticando. Quer viver sobre a lei? Não cobre só 2 preceitos não. Hoje a gente só vê cumprir 2 ou 1, cobram dízimo, isso e aquilo. Ué, o dízimo está lá em Hebreus 7,5, que era segundo na tribo de Levi, né? Tá falando lá, Hebreus 7,5, abre a Bíblia aí e vê. Então só vê isso. Então tem muito mais coisa. Tem mais 612. Se não cumprir, decaíste da graça de Cristo. Isso fala a palavra de Deus, não sou eu que estou falando. Então tá aqui, todas as coisas escritas no livro da lei para que praticá-la, tem que praticar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então ninguém será justificado perante a lei. A palavra que está dizendo, não sou eu. Então o justo viverá mediante a fé em Cristo Jesus. Se você não botar o seu coração mediante a fé em Cristo Jesus, como que você vai atingir a sua salvação? Então muitos estão assim, ó, igual cavalo, só olha para frente, não vem examinar as escrituras. O povo de Deus perece por não ter conhecimento. Então que vocês venham a estudar a palavra do Senhor, venham a ter um encontro com Deus, que Deus abre, tira. Eu tinha minha visão tapada, mas um dia eu pedi ao Senhor discernimento da palavra. Então que o povo de Deus seja como os crentes de Bereia. Mas hoje em dia a gente não vê isso. Qualquer coisa que é lançada no altar, dão glória a Deus, aleluia, e acham que o profeta ali está falando coisas de Deus. O Satanás também se faz de anjo de luz, não se esqueça disso. Tome cuidado. Então está aqui, o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então fala aqui, ora, a lei não procede de fé. Então a lei ela não procede de fé. Uma coisa é a lei, uma coisa é a fé em Cristo Jesus, um novo pacto que foi constituído com a morte de Cristo Jesus ali. Ó. Houve um pacto com o povo de Israel e houve um pacto agora. Então a lei se findou e agora somos o quê? Uma nova aliança em Cristo Jesus. Não há judeu nem gentio. Todos vão ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra fala isso. Então aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a palavra de Deus fala que Cristo Jesus nos resgatou da lei. Nós não estamos mediante debaixo de lei. Então, povo de Deus, abre a sua mente, pede a Deus para abrir. Nós não estamos debaixo de um jugo, nós não estamos debaixo de lei. Lá na frente eu vou falar onde que Deus resumiu a lei dele toda no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a seu próximo como a ti mesmo. Então o amor a nova aliança se resume à lei no amor. Tem que ter amor. Isso que eu estou fazendo aqui é amor pelas pessoas, para não deixar as pessoas serem enganadas pelos falsos profetas que vêm profanando o altar do Senhor. Então está aqui, continuando, versículo 15 do capítulo 3. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, aquilo que foi ratificado, que foi confirmado através da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, ninguém pode acrescentar nada. Então, muitos vêm acrescentando. Então, se já foi ratificado, confirmou lá através do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nova lei dele se resumiu no amor, então como é que o povo de Deus quer botar a lei em cima do povo? Então, irmãos, não deixe colocar isso em vocês, não deixe. Uma das coisas que eles priorizam muito, esses líderes espirituais, é com relação a dízimo. Uma coisa eu falo para vocês e deixo bem claro. Hoje você dá conforme Deus está te prosperando. O que adianta você tirar ali e não fazer barganha com Deus? Deus não quer botar nenhuma forca em ninguém. Então, o que você venha a dar, você pode dar 10, 20, 30%, 40%, teu salário todo. Mas não está debaixo de lei.
Você não vai ser amaldiçoado, devorador não vai vir na sua casa devido a isso. Então, que Deus eu sirvo? Então, se eu deixar de dar, vai vir um devorador. Se eu não der mais, devorador vai vir. Que Deus é esse? Não existe isso. Não existe. E as pessoas ficam pondo isso nas pessoas. Continuando. Aqui, ó. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então, isso daí, a promessa veio através de quem? Falou sobre um descendente, através de Cristo Jesus. Então, através de Cristo Jesus, mediante a fé, eu sou salvo. Eu sou salvo, não é segundo a lei. É mediante o quê? A fé. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio há 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então a lei ela não pode desfazer a promessa em Cristo Jesus, não pode. Hoje é a lei, é a nova aliança que é válida, não é mais a lei ela foi entregue, as tábuas foi entregue ao povo de Israel, não foi entregue aos gentios. É isso que as pessoas têm que entender. Depois, a promessa da nossa salvação foi o evangelho apresentado a Abraão, para que os que crerem em Abraão mediante a fé seremos salvos. Está lá, eu já falei isso aqui nessa mensagem. Então, que as pessoas venham entender isso. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio há 430 anos, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Não pode, porque se a herança provém de lei, já não decorre a promessa. Então, se a herança provém de lei, então não decorre a promessa.